Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez num primeiro sábado do mês, sendo que hoje é um sábado muito especial, porque é o primeiro sábado do mês de maio, mês das mães, e a gente não podia deixar passar essa reflexão simples, mas importante, que eu trago para todos nós. Começando, eu quero fazer uma pequena leitura introdutória, que é a dedicatória do livro Luz Materna. Eu tirei apenas um trechinho do texto de André Luiz, do Antologia Mediúnica, intitulada Mãe, psicografada por Chico Xavier, de autoria de autores diversos. E ele escreve o seguinte: As mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães enfermas. É muito maior o texto, mas eu escolhi apenas esse trecho porque atendia, aos objetivos do livro, que é intitulado Luz Materna. Então vamos fazer a nossa prece para a gente começar a nossa reflexão. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, somos gratos, Senhor, por tudo que temos recebido do Teu coração, amoroso, divino, misericordioso, justo, e também pelo coração da nossa Mãe Santíssima, Tua Mãe, Senhor, Maria de Nazaré. Agradecemos sempre e por mais que agradeçamos, não vamos realmente conseguir alcançar o patamar ideal de gratidão, porque ainda não sabemos medir o quanto nós temos recebido pelo Teu coração, pelo coração de Maria, pelo coração do nosso Pai, Deus, e por todos os espíritos que nos ajudam, que nos abençoam, que nos socorrem, que nos amparam. Então, eu queria pedir permissão para dar início à nossa reflexão de hoje, que é dedicada a Maria, a Ti, Senhor, e às famílias em geral, aos filhos também. Assim seja. Meus irmãos, na introdução desse livro, Luz Materna, eu escrevi o seguinte: há uma beleza no ventre materno, beleza misteriosa, não vista por olhos materiais, não escutada por ouvidos quase absolutos, não revelada, não descoberta, não compartilhada, sentida pela mãe, vivida pelo filho, regada pela mãe, bebida pelo filho, lucificada pelo amor, indefinível, inigualável, intangível. Há uma beleza. Esta a beleza. A mãe a oferta, o filho a recebe. Nutre-se no desempenho da doação, à proporção que ela se fortalece no aprendizado do desprendimento. Desatam-se os nós. O ventre experimenta o vazio. O colo o substitui. E a beleza do ventre materno se expande. Agora ele é olhar, é voz, é braço, seios, mãos. Tem início o real processo de perpetuação. Beleza do ventre materno, amor perpétuo, amor sem fim, essência. Então,
eu quis começar com isso porque nesse mês de maio a gente se preocupa tanto, né? Em comprar presente para as mães, presentes materiais. Sim, vale a pena. Mas será que esse presente material vem carregado dessa essência de amor, de gratidão, de pedido de perdão, de esperança, de entrosamento, de identificação? Não sabemos. Às vezes, aquele presente material não diz nada, né? Às vezes, o filho está longe e nem quer chegar perto da mãe. Está em outra cidade. Manda um WhatsApp, né? E isso não acalenta o peito da mãe. Isso não preenche. É bom ganhar presente, lógico, né? Mas melhor ainda é manter o amor. Melhor ainda é ganhar e sustentar o amor. É lógico que os filhos crescem, formam suas vidas, mudam de casa, isso é o normal, né? Mas não deixam de ser filhos e nem a mãe deixa de ser mãe. Então, é importante que a gente reflita sobre isso, porque nós, principalmente nós cristãos, nós espíritas, nós temos um conhecimento maior do significado da maternidade. Não é simplesmente teve um filho, botou um nome bonito, pagou o colégio, deu alimentação. Não é só isso. Nós sabemos disso. Não é só a parte material que faz uma mãe ser mãe, um pai ser pai e um filho ser filho. Nós sabemos disso que vai muito além disso tudo. Isso é uma parte, né, que tem que existir. Nós habitamos um planeta ainda muito material, muito materializado. Nós nos corporificamos, nós espíritos, né, em corpos materiais. Então, nós temos, sim, que olhar o corpo material, as nossas necessidades materiais, isso é óbvio, mas sem esquecer das necessidades espirituais. Por que que nós encarnamos? Por que que nós temos mãe, temos pai, temos filhos, temos irmãos? Já pensamos na importância de uma família? Ah, eu não me identifico com a minha família. Agora, mais do que nunca, né, em situações, às vezes até políticas, as famílias se desfazem, quando não deveriam se desfazer, porque a família é o mais importante. Então, nós temos que pensar por que nós pertencemos àquela família. Ah, eu tenho orgulho do meu sobrenome. Será que esse orgulho é bem justificado? Não seria melhor, talvez, para o nosso orgulho, que está sendo alimentado, né? Foi bom chegar nessa família com esse sobrenome tão famoso? Tudo isso é motivo de análise, de pensamento, de reflexão. Então, antes da gente realmente adentrar na situação da família, eu quero repetir, né, duas frases, dois trechos, né, de André Luiz, nesse livro Mãe, Antologia, porque quando ele fala, sois vaso para a luz da reencarnação. Então, eu separei isso aqui, os vasos eleitos e a luz da reencarnação. Porque o que é um vaso? Para a gente plantar uma flor, né? Você compra o vaso ou limpa o vaso que você já tem em casa, né? Põe uma terra boa, põe a semente da flor e ali você vai regando com carinho,
deixando mais no sol ou menos no sol, dependendo da planta, né? Regando com carinho, até que ela brota. Então, um vaso é um objeto de acolhimento, né? De recepção. E Emmanuel fala que a mãe é um vaso eleito para a luz da reencarnação. Eleito por quem? Por Deus. Se nós fomos escolhidos para ser esses vasos, mesmo que a gente não queira, a gente deve ser esses vasos. Nós somos eleitos para a luz da reencarnação. Eleitos, escolhidos. E a outra expressão dessa mesma frase é a luz da reencarnação. A reencarnação é uma luz. A gente não fala, a mãe deu a luz ao filho. Por que deu a luz? Porque a reencarnação é uma luz. É a luz que o espírito vai começar a conhecer, a vivenciar, vai saber, né, dentro das orientações e tal, vai saber aumentar o seu valor. Nós reencarnamos segundo um planejamento divino, não é planejamento nosso, é planejamento divino. Nós reencarnamos segundo esse planejamento, que é sempre justo e misericordioso, mesmo que nós tenhamos reencarnado num corpo do qual a gente não gosta. Ah, eu não queria ser assim. Eu queria ser mais alto, mais baixo, mais branco, mais preto. Queria ser igual a minha amiga, queria ser igual a minha irmã, mas queria ter o gênio da minha irmã, queria ser mais dócil, mas eu não consigo. Então, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então, esse planejamento divino, não é que Deus escolheu que nós fôssemos feios, rebeldes, desorientados, criminosos, ilegais. Deus não escolheu nada disso para nós. Nós é que estamos ainda num patamar tão baixo, tão reduzido, que nós, com o nosso livre-arbítrio, continuamos cometendo os nossos erros de sempre. Então, são encarnações após encarnações com duplo objetivo. O principal é nós evoluirmos. Mas, para que nós possamos evoluir, nós temos que resgatar as nossas dívidas. Senão, nós não conseguimos evoluir. Então, tem o duplo sentido, né? Por isso é sempre justo e misericordioso. Nós sempre estamos chegando para o nosso aprimoramento espiritual. O objetivo não é material, não é ter dinheiro, não é ter beleza, não é ter fama. O objetivo é espiritual, através de várias circunstâncias, que pode até ser dinheiro, pode ser beleza física, pode ser uma educação, uma instrução, um nome conhecido, pode ser tudo isso, porque as circunstâncias que nós vamos enfrentar, há aquelas que são mais agradáveis e aquelas que são menos agradáveis. Depende das nossas dívidas, depende do que nós escolhemos, depende do que nós já fizemos, em outra ou em outras, porque existe uma teimosia da nossa parte, uma tendência de repetir os nossos erros. Isso é muito triste, porque é mais fácil. A gente já está acostumado, né? Depois, aí o espírito fala assim, vou deixar para a próxima. Só que a próxima encarnação vai ser mais difícil do que essa, porque já está acumulada de erros. Eis o problema. Então, essa expressão é uma expressão
totalmente inoportuna, não comprometida, sem juízo. Sem juízo. Vou deixar para a próxima, né? Então, nós temos, como diz aqui André Luiz, né? Não surge o berço de vosso coração por acaso. Olhem que metáfora. O berço que a gente compra, ou que a gente faz, ou que a gente pinta e que monta, esperando o nosso bebê chegar, não é o berço material. Esse é o menos importante de todos. O mais importante de todos é o berço do nosso coração. Porque é aqui que ele vai nascer, primeiramente. Ele não vai nascer no berço de madeira, ou seja lá o que for, a madeira mais cara, os lençóis mais caros, bordados por não sei quem. Não é. O berço mais importante, rebordado de carinho, de expectativa, de gratidão, é o berço do nosso coração. Vamos receber os nossos filhos com o coração. Aí acontece um problema, às vezes. Agora, né, a gente sabe se vai ser menino ou menina. A gente sabe se já vem trazendo um defeito físico, mental até. E aí a gente não quer. Ah, mas eu vou receber um filho assim, né? Porque era até melhor quando a gente não sabia. Eu, quando tive minha primeira filha, na época não tinha ultrassonografia. Então eu não sabia se ia ser menina ou menino. Faço o quarto azul ou cor-de-rosa? Estou na dúvida, eu fiz amarelo. Porque eu não sabia se ia ser menino ou menina, né? Não é tão bom assim, quando a gente não sabe ainda, porque aí não sofre por antecedência. Mas agora, né, a tecnologia, a ciência, né, no fundo, é melhor em um aspecto, porque a gente já pode se preparar melhor, né? Emocionalmente, né? Sentimentalmente, e até já dentro dos cuidados científicos, médicos, né? A gente já se prepara para aquele bebê que já apresenta algumas características, né? Por quê? Porque a criança a gente já sabe que vai vir síndrome de Down, ou vai vir uma mãozinha torta, ou por isso ou por aquilo, né? Pela ultrassonografia, sim. Mas por isso, vamos ficar desesperados, vamos optar por não ter esse filho, isso é um crime gravíssimo, né? Não, nós vamos nos preparar, porque se veio para nós, é porque nós precisamos, merecemos e temos condição de criar esse filho. Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que nós possamos carregar. Deus é justo e misericordioso. Então vamos aceitar a nossa cruz. E às vezes uma criança saudável, linda, né? Então varia, as circunstâncias variam. Então vamos limpar o nosso berço interior. Vamos limpar o berço de madeira? Sim, mas vamos limpar o berço interior. Limpinho, perfumado, né? Cuidado, com amor, com esperança, com alegria, com gratidão, né? É assim que nós temos que limpar e preparar o nosso berço, né? Existe uma frase de Jesus, num determinado episódio, narrado por Mateus, capítulo 19, em que várias crianças se aproximam de Jesus. E os apóstolos começam a ficar nervosos com aquele monte de crianças chegando perto de Jesus e tal. Talvez perturbassem Jesus ou impedissem um pouco dele falar o que ele tinha que falar. E Jesus falou assim: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais.
Deixa as crianças virem. E existem vários quadros de pintores famosos ou não famosos, né? Muitas telas a respeito desse episódio que foi real. Realmente aconteceu isso. Os apóstolos eram muito preocupados. Imagina, Jesus vivia rodeado de pessoas, né? Então, apareceram aquelas crianças lá, que as crianças eram atraídas por Jesus. As pessoas, né? Pela energia, pela luz de Jesus. E as crianças, mesmo sem pensar muito, elas chegavam perto de Jesus, né? É aquela atração de amor, de luz. E aí os apóstolos logo cuidaram de Jesus, mas Jesus impediu que eles impedissem. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Bom, será que isso significa o quê? Que quando nós lemos o Evangelho de Jesus, em qualquer dos apóstolos, dos evangelistas, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós, às vezes, passamos muito por cima da situação real. Às vezes, nós ficamos presos só às palavras, tal, até decoramos para citar, mas nada que Jesus fez foi não significativo. Tudo que ele fez teve um sentido profundo. Tudo que ele fez, tudo que ele falou. Só que nós não percebemos tudo. Então, por isso, a gente precisa estar lendo, né? Está lendo a Bíblia, lendo o Evangelho com calma. Com calma. Eu me lembro de um professor de Evangelho que eu tive na Escola Jesus Cristo, que foi o seu fundador, o professor Clóvis Tavares, que ele falava assim para a gente: não tenham pressa de ler logo um capítulo inteiro. Leiam um versículo por dia. A gente ria quando ele falava isso. Leiam um versículo. Porque se a gente se mantiver naquele versículo, a gente começa a meditar, a pensar na importância daquelas palavras de Jesus. Jesus não teve palavras vãs, nem atitudes vãs, inúteis. Então, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, não é apenas a paciência de Jesus. Sim, ele tinha paciência. Não é apenas o amor que ele tinha por Jesus. É muito mais. Deixai vir a mim as criancinhas. O que a gente pode depreender daí? Primeiro, a responsabilidade dos pais. Aproximar os seus filhos não só do conhecimento da escola, conhecimento escolar, né, da social, tecnológico, não é só isso. Deixai vir a mim as criancinhas é levar as crianças desde pequenininhos para Jesus. É a primeira aproximação importantíssima para a vida do espírito que está reencarnando, que está com 2 aninhos, 1 aninho, mas já sabe falar, já sabe aprender a rezar, assumir o compromisso de toda noite rezar. Existem 3 palavras que eu destaco aqui, que é conhecimento de Jesus. Você tem que saber quem foi Jesus, conhecer Jesus, ler as histórias de Jesus para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amiguinhos, né? Conhecimento, compromisso e confiança. São 3 cões, né? Conhecimento de Jesus, compromisso com Jesus e confiança em Jesus, naquele que é a luz do mundo. Então, se a criança, desde pequenininho, colocar Jesus no seu coração, ele vai conhecer. Olha só que beleza. Vai conhecer Jesus. Tem muito livro infantil, não só espírita, católico, protestante, né? Livro cristão infantil, que conta a vida de Jesus de várias maneiras,
a forma mais prática para a criança aprender. Esse é o conhecimento. Mas compromisso. Ah, estou com sono, hoje eu não vou rezar. Não. Vai rezar. Jesus está esperando. É uma oraçãozinha pequenininha, mas você vai rezar para Jesus. Esse é o compromisso de toda noite rezar para Jesus antes de dormir. E a confiança. Se não houver confiança, não está entrando em sintonia com Jesus. Porque aí isso vai ajudar a evolução desse espírito reencarnante. Desse espírito que reencarnou apenas há 2 anos, há 3 anos. Mas se ele começar a estabelecer esse contato, tem muitos pais que se tornaram verdadeiros cristãos por perceber a necessidade dos filhos. Isso é muito bonito, né? E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Então, o que é uma evolução? Nós nascemos para evoluir. Não existe regressão na lei de Deus. É tão bom, né, a gente saber disso. Não existe regressão. Nós nunca regredimos, nós podemos parar, estacionar na nossa evolução. Mas regressão não existe. Então, nós sempre evoluímos. E qual é o critério, vamos dizer assim, o que significa essa evolução? A nossa aproximação do Cristo. Quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos de Jesus. Olha que coisa boa! Quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos de Jesus. Então, vamos saber fazer a diferença das coisas que nos afastam de Jesus e das coisas que nos aproximam de Jesus. A oração, os bons pensamentos, a caridade, que é o lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação, porque aí nós estabelecemos uma empatia com o outro, nós aprendemos a entender o sofrimento do outro e queremos ajudar. E aí ajudamos. Então, aproximamos do Cristo. E aí vemos que o outro é igual a nós. Também um espírito reencarnante, a mesma coisa, mesma coisa. Cada etapa nossa vai experimentar um jeito de viver, uma situação de vida mais rica, mais pobre, mais difícil, mais intelectualizada, menos intelectualizada. Cada encarnação vai nos testar, na verdade, em uma determinada área ou em várias determinadas áreas. Porque, às vezes, nós não sabemos usar os nossos talentos. Isso é tão sério, meus irmãos. Aí a criança vem, o adolescente, o adulto, com aquela vontade de aprender piano, naquela vontade. Aí o pai até compra um piano, aluga um piano, mas ele sabe que ele tem que aprender o piano porque ele quer aprender, mas ele não consegue. Ele deve ter usado mal as mãos, né? Ou o piano, o violão, o violino. Ele vem meio travado, porque também a missão dele não é essa. Não é essa. Então, nós temos que entender a nossa vida. Por que eu tenho mais dificuldade em umas coisas, tenho mais facilidade em outras? Vamos aproveitar essas, onde nós temos mais facilidade, e desenvolver para o alto, desenvolver para o bem. Porque aí nós estaremos evoluindo, estaremos nos aproximando de Jesus. E isso é um bem que nós fazemos a nós mesmos, quando nós nos aproximamos com boa intenção daquela pessoa, daquelas pessoas, né? Então, os pais, como Jesus falou, não as impeçais, deixai vir a mim as criancinhas. Isso também significa o não ao aborto. Não impedir a vinda dos filhos à terra para cumprimento da sua missão. Nós não somos vasos eleitos.
Nós somos vasos eleitos para essa semente. E como é que nós vamos desenvolver essa semente, essa planta? Como que nós vamos cumprir com a nossa missão de conduzir os nossos filhos, conduzir bem os nossos filhos? Então, o aborto, além de ser crime, né, dentro da vida na terra, da justiça, da lei, né, em a maioria dos países, graças a Deus, né, é uma atitude materna e paterna também, mas mais materna, né, que é inconsequente e trágica. Trágica, porque é trágica para o espírito reencarnante, porque é arrancado daquele ventre quando ele já estava se preparando para nascer. É um ato, um gesto hiper doloroso, já está provado, né, o que o espírito sofre, o que aquele corpinho despedaçado dentro do ventre da mãe, né? Mas também é para os pais, para as mães. Às vezes o pai nem sabe ainda que a esposa está grávida e ela resolve abortar. Mas às vezes o pai até quer que seja abortado. Isso é um absurdo dos absurdos. Isso é crime, isso é homicídio. Homicídio, né? Então, nós precisamos atentar para isso, que agindo assim, escolhendo o aborto para os nossos filhos, nós vamos contra a lei de Deus na trajetória evolutiva dos espíritos. Nós impedimos. A consequência disso, nós não podemos imaginar a consequência de um aborto. Não só para a mãe, como para aquele espírito. Porque se não era um espírito muito evoluído, ele pode criar um sentimento tão negativo em relação à mãe, que ele vai prejudicar a mãe pelo resto daquela encarnação dele. Isso está nos livros de André Luiz, a gente vê, né, espíritos que foram abortados e se tornaram, eram para ser filhos, se tornaram verdadeiros inimigos. Inimigos espirituais, obsessores. Então, nós temos que pensar muito antes de achar, sou dona do meu corpo, faço o que eu quero, sou dono do meu corpo, mas não sou dono do meu filho, da encarnação do meu filho, da trajetória espiritual do meu filho. Não sou. Quem é dono da trajetória espiritual dos nossos filhos é Jesus, é Deus, nosso Pai. Então, por isso Jesus falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Às vezes a mãe está esperando, né? Vem 2, vem 3. Por quê? Porque tem que vir. Tem que vir, né? 2, 3, a gente vê aí no Instagram, né? Vem 5. 5 de vez. É engraçado, mas é sério, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a família. Como que a família se constitui, né? Primeiramente, pai, mãe e filho. Basicamente, é isso, né? Pai, mãe, orientando desde pequeno, sustentando, porque é ele que vai comprar a comida, os remédios, pagar a escola, etc., né? Ensinando, né? Ajudando. Não é isso que a gente vê? E é o que a gente quer ver, né? Porque tem muito pai que não orienta, não sustenta, não ajuda, não ensina. Mas o quadro comum é esse. Só que é o mais comum, mas não é o único. Temos espíritos, filhos, que fazem o papel dos pais. Olha que coisa linda, gente. Vem um filho que não estava programado. Agora, vamos imaginar. Abortou este filho, justamente aquele que Jesus tinha programado para te ajudar. Aí você aborta. Olha só.
você perde uma ajuda. Você perde uma ajuda. Então, existem filhos, espíritos evoluídos, bons, que fazem exatamente o que os pais deveriam e poderiam fazer. Esses filhos protegem, consolam, despertam os pais para o verdadeiro caminho. Dão respostas que a gente fica assim, ué, de onde você tirou isso? Não é assim, papai. Jesus não gosta disso, a gente vê isso. Como que essas crianças sabem isso? São espíritos evoluídos que vêm para despertar a mãe e o pai para uma vida correta, para parar com essa vida tão materialista. Emmanuel chama esses espíritos de tutores da nossa alma. Vem aquele bebezinho que a gente acha que a gente vai proteger a vida inteira, mas é o contrário. Ele é que vai proteger a gente. Isso acontece, né? Às vezes vem não muito bonito, não perfeito, corpinhos doentes, pode acontecer, que vão requerer dos pais uma renúncia daquela vida que eles levavam. De festas, viagens, dinheiros, compras, uma vida materialista. E agora, com esse filho que requer tanta dedicação, eles vão trocando o seu tempo de festas, compras caríssimas, não sei quantos carros, casas, etc., por remédio, por tratamento, por fisioterapia, por cirurgias. É uma troca, né? Então, eles começam a ver o verdadeiro sentido da vida. São os tutores da nossa alma, como diz Emmanuel. E eles, renunciando a essa vida tão materialista, eles vão começando a eliminar situações kármicas que eles estão trazendo para aliviar um pouco a sua própria vida. Eles pensam que eles estão pesando, que aquela criança é um peso na vida. Não, aquela criança é um alívio para a sua vida. A sua vida espiritual, que estava tão ignorada, né? Não estava meditada, refletida. A verdadeira vida não é a material, é a espiritual, né? Então, são espíritos, né, de pai, mãe, né, que vão, na verdade, começar a pisar um degrau mais alto. Vão ter outros objetivos de vida, né? Pisar um patamar de luz. Eu, há muitos anos atrás, escrevi um livrinho inspirado em algumas crianças reais. Mudei os nomes delas para não ofender, ou sei lá. E eu trago aqui hoje, aqui são 18 ou 19 crianças, mas eu trago hoje 2, para a gente entender, com base no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para a gente entender que Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos, segundo Meillet. E realmente. Então, o primeiro capítulo que eu vou ler é um casalzinho de gêmeos, Ricardo e Isabela. E tem a pergunta 491 do Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito protetor? E a resposta dos espíritos superiores: a missão de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí, às vezes, o filho se transforma nesse pai, para o pai. Então, eu vou ler só um pedaço, né? Da história de Ricardinho e Isabela.
Gêmeos, motivo duplo de alegria para aquele casal de classe média que há 5 anos desejava completar sua felicidade com a bênção de um filhinho. A felicidade crescia com o crescimento das crianças, inteligentes, saudáveis e, acima de tudo, muito unidos. Eram como se fossem um em 2 corpinhos diferentes. Tinham o mesmo gosto, brincavam juntos, dormiam no mesmo quarto, pediam as mesmas histórias. Com 4 anos, estudavam na mesma sala e suas merendas eram sempre iguais. Completa harmonia, com uma pequena diferença de personalidade. Ricardinho possuía um ar protetor, que se expressava em defesa de sua irmãzinha, mais meiga, mais sensível, mais chorona. A fragilidade de Isabela não se limitava ao emocional, e chegou o dia do diagnóstico implacável: tumor no cérebro, inoperável. A rotina da casa, alterada com a internação hospitalar, viagens a outros centros em busca da cura, a luz da alegria apagada, substituída pela candeia da esperança, segundo Humberto de Vasconcelos, no Silêncio Foi Quebrado. Tecia rapidamente a armadura daquele coraçãozinho preparado para a luta, de Ricardinho. De forma surpreendentemente amadurecida, renunciou às atenções dos pais e pediu para ficar em casa da avó. Algumas noites dormia em casa, no quarto vazio da irmã, lembrando a carteira também vazia do colégio. Percebia a preocupação de sua mãe em dar-lhe atenção e brigava com ela: mãe, volta para o hospital, fica com a minha irmã e me deixa em casa da minha avó. 4 a 5 anos. Meses de dor e ansiedade foram finalizados pela partida de Isabela para o plano espiritual. A mãe contou-lhe que sua irmãzinha agora era uma estrelinha no céu, perto de Jesus. Ele se entristeceu por não conseguir identificá-la entre tantas estrelas que passaram a assumir uma imagem de tristeza e separação em seu íntimo. Todas essas estrelas são crianças que foram para o céu? Uma semana depois, Ricardinho aproxima-se da mãe, chorosa, e fala ternamente: mãe, sabe por que eu nasci junto com a minha irmã? Foi para que você e papai não ficassem sozinhos. E o pequeno protetor começou sua tarefa de consolar suas aflições e sustentar-lhes a coragem nas provas da vida. Virou pai dos pais, né? Aí eu escrevo aqui um pensamento de Emmanuel: há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na Terra. Já protege quando está aqui na Terra. Os guardiães não são só aqueles que estão no espaço, não. Né? Então, Ricardinho veio, talvez não, com certeza, né? Não veio por necessidade dele. Ele veio junto, quer dizer, eles estavam esperando uma filha, um filho, né? Vieram 2. Por quê? Porque a menina tinha uma missão de pouco tempo na Terra. Então, ele veio para consolar, né? Marcar presença ali. O lar não ia ficar vazio. Olha que coisa linda, gente. Isso existe. Isso é misericórdia de Deus, que mandou ele, um espírito evoluído, amadurecido, e que percebeu a sua missão. Ele falou para a mãe: mãe, sabe por que eu vim junto com a minha irmã? Para consolar vocês, para não deixar vocês sozinhos. É isso. Então, às vezes, a gente rejeita, né, um filho, que é o nosso consolo. Já pensaram nisso? E a outra história, que também é verídica, é a história de Dulcinha. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Então, outro que vem com a missão de ajudar os pais. Mas olhem que história. Gente, isso tudo aqui é verídico. Eu fui durante muitos meses
intuída de perguntar a fulano ou ciclano como que era o filho, não sei o que e tal. Algumas pessoas vieram me contar histórias quando souberam que eu estava escrevendo esse livro. Ah, eu sei de uma pessoa assim, assim. Então eu juntei, não sei se são 19, acho que 19 crianças reais, né? Então, a história de Dulcinha. Havia 12 anos que estavam casados e apenas uma filhinha chegara para a realização daquele casal. Felizes, abastados, tinham recebido a filha com alegria. Seus temores tinham sido acalmados quando puderam ver naquela criança uma fonte de orgulho, pois apresentava todas as características da nobre família. Saudável, inteligente, bonita. Não os envergonharia diante da sociedade. Olha que preocupação, hein? Materialista. A euforia dos primeiros anos, porém, passou, e a monotonia se fez presente para a menina, sempre entregue às funcionárias da casa, enquanto os pais se dedicavam cada vez mais ao aumento da fortuna, às viagens, às festas, aos amigos. A tristeza de Dulcinha se expressava em orações, olha que espírito, hein? Pequeno ainda, já orando, nas quais pedia a Jesus um pouco mais de amor para aquele coração materno tão distante do seu. Um dia sonhou que o mestre enviaria um anjo de presente para ela e que seria capaz de modificar a vida de todos eles. No sonho, sua avó paterna, Dulce, de quem herdara o nome e que não conhecera, dizia que eles já se conheciam. Olha só, esse espírito que iria chegar. Já se conheciam e que em breve eles seriam um irmãozinho muito amado. Nasceu Davi. Sérios problemas congênitos logo se apresentaram e no decorrer dos primeiros anos verificou-se a impossibilidade de locomoção e de fala. Sem saber por quê, a mãe dedicava-se incansavelmente àquele filhinho que tanto amava. Olhem só. No início ela não amava tanto a filha, mas o filhinho doente ela passou a amar. Despertou. Ela foi despertada no seu sentimento, né? Auxiliada pela filha, quase uma mocinha, transformara-se em exemplo de abnegação e de simplicidade. Davi sorria e conversava pelo olhar com sua irmã, que lia belas histórias contadas por Jesus no encontro de almas iluminadas e enlaçadas pela luz do amor e da fé naquele que nunca nos deixará órfãos. Aí vem outro pensamento de Emmanuel. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzem. Então, meus irmãos, como que a gente pode querer analisar a situação de uma gravidez negativamente e resolver abortar aquele filho? Isso não existe, né? Isso não pode existir, né? Porque os espíritos vêm por misericórdia divina, sejam bons, saudáveis ou doentes, como veio o Davizinho, né? Mas foi assim que ele despertou a abnegação da mãe, a simplicidade, o valor das coisas familiares e espirituais. Então, meus irmãos, para terminar, né, caminhando para o fim, eu quero citar 3 romances de Emmanuel, onde os filhos, espíritos iluminados, vêm para ajudar os pais. O primeiro, há 2000 anos, o primeiro romance, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós vemos a presença de Flávia, filha de Públio Lentulus, senador romano, orgulhosíssimo, que hoje é o nosso espírito amado Emmanuel, né? Ela fica leprosa em Jerusalém, pequena ainda, né? E a mãe já havia se tornado cristã, Lívia, que é outro espírito muito evoluído. Só que ele não aceitava. Romano, senador romano, não aceitava de jeito nenhum esse Cristo, né? E aí, quando ela estava muito mal, já quase morrendo, ele, desesperado, chega na cama da filha e fala assim: minha filha, pede o que você quiser, que papai manda vir
de Roma para você. O que você quiser, eu mando agora. Aí ela falou assim, papai, eu quero Jesus. Eu quero Jesus de Nazaré. E, como ele tinha prometido, ele espera anoitecer e vai procurar Jesus. Só que ele não sabe onde procurar Jesus, em Jerusalém. Mas Jesus se aproxima dele e fala para ele, teria sido melhor se ele o procurasse de dia, porque evitaria muitas dores nos próximos milênios. Mas que a filha dele iria ficar boa, não por ele, mas pela esposa dele, Lívia, que era um espírito merecedor e tal, não sei o quê. Quando ele chega a casa, a menina está curada da lepra. Isso é fato verídico, gente, narrado pelo próprio Manuel, a sua vida espiritual. E ele não aceita. Ah, são os ares de Jerusalém. Mas olhem só, a filha trouxe ele para Jesus, embora ele não tenha aproveitado naquele dia, naquele momento. Mas 50 anos depois, ele reencarna, não mais como senador romano, mas como escravo grego. E ali ele se refaz. Então ele já tinha a semente plantada por quem? Pela Flávia, sua filha, em há 2000 anos. E ali a gente vê outro espírito iluminadíssimo, cujo nome é Célia Lúcius, né? Que se sacrifica, carrega uma cruz que não era dela, que ela era um espírito iluminadíssimo, não tinha mais o que expiar, o que pagar. Mas ela vem para proteger a família. Olha o valor da família. Uma rival da mãe dela quer destruir o casamento e quase consegue, com filtros de feitiçaria, com intrigas, com tramas, enfim. E ela apanha aquela cruz que foi colocada no quarto da sua mãe como se ela tivesse traído o marido, um bebê que foi apanhado numa roda de enjeitados. E o pai, 1 ano depois, chega de uma viagem determinada pelo imperador Hélio Adriano, vê aquela criança recém-nascida na cama da sua esposa, ele esteve 1 ano afastado, o que ele vai pensar? Que a esposa o traiu. E aí, quando ele fica quase matando a esposa pela traição, Célia, que também não estava entendendo nada, porque ela ouviu o choro da criança, ela não sabia de nada. Ela falou, nossa, a criança é minha. A criança é minha. E ele quase mata a filha e expulsa ela de casa à noite, com a roupa do corpo e com aquela criança. Aí, quem quiser, leia 50 anos depois, para ver a luz que é Célia Lúcius. O que ela passou, o que ela fez em prol da humanidade. Hoje em dia, ela é uma santa na Igreja Católica, Santa Marina, né, para vocês verem. E a última, que é a reencarnação de Célia, como Alcione, no livro Renúncia, também sem necessidade de reencarnar, que vem pela família. Vem conduzir a família, sua alma gêmea, Carlos, né, que não estava bem no plano espiritual, sacerdote, orgulhoso, e a sua família, sua mãe, o seu pai, e ela praticamente salva, né, vamos dizer assim, todo mundo, numa renúncia pessoal impressionante. Por isso o nome do romance é Renúncia. Quando a gente começa a ler Renúncia, não consegue parar. Não consegue parar. Então, meus irmãos, é isso, né? Existem almas afins, mãe e pai, com filho, com filha, né? Existe aqui nesse plano o resgate de dívidas, com eles ou não, porque às vezes, né, nós não erramos com aquele pai, com aquela mãe, a mãe não errou conosco, a gente pode vir
precisando de um filho que renuncia ao seu plano, como Alcione renunciou, ela já nem precisava mais reencarnar na Terra. Ela estava em Sírios, trabalhando na harmonização musical no século XVII. Ela deixou tudo e veio em renúncia em favor dos pais e da sua alma gêmea. Então, existe uma amenização pela misericórdia divina das nossas cruzes àqueles que carregam conosco. São várias situações, precisamos ter olhos de ver essas pessoas que estão, às vezes, ao nosso lado, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como servo, como professor. Existe uma mensagem de Emmanuel também que fala professores diferentes ou tutores da alma, né? Eles veem qualquer vestimenta carnal e nós temos que saber identificar esses que nos ajudam a crescer espiritualmente, né? Vamos parar de julgar as pessoas, porque é assim, porque é assado, né? Confiar. Então, é o conhecimento de Jesus, o comprometimento e a confiança. Fé no processo de formação das famílias. A família não se forma por acaso. Ah, é por acaso? Não, não é por acaso, né? Então, nós temos que acreditar na sabedoria do Pai, no amor do Pai, né? Na justiça do Pai, na misericórdia do Pai, que nada é por acaso. O Pai não erra, Deus não erra, Jesus não erra, nós erramos, mas Deus e Jesus não erram. E para terminar, vamos lembrar da nossa homenageada do mês, Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus. Jesus veio, ele é citado como nosso modelo na Terra, é o modelo de vida, é Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o construtor da Terra, construtor e governador da Terra. Mas ele teve uma família. Olha só que coisa interessante. Ele, enquanto esteve aqui, ele saía do corpo, voltava para o corpo, ele tomava e retomava o seu corpo. Ele ficou 3 dias, aspas, morto e ressuscitou. Então ele tinha todos os poderes. Ele poderia ter surgido como adulto já na Terra. Ó, cheguei. Não. Ele nasceu de uma mãe que o gestou. Maria engravidou de Jesus. Que coisa impressionante isso. Por quê? Ele teve uma mãe, teve um pai. Essa mãe, ele protegeu até a morte dela lá em Éfeso. Ele não teve outros irmãos, como muita gente pensa. Porque se ele tivesse tido outros irmãos, lá na cruz, ele poderia ter entregue Maria a um dos seus irmãos. Mas não, ele entregou a João. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. E João levou Maria para Éfeso, até ela velhinha, desencarnada, fazendo caridade, ajudando, curando, alimentando as pessoas. Por quê? Que ele só se mostrou aos 30 anos. Jesus morou com José e Maria. Dá para acreditar nisso? Dá. Tem uma missão nisso, tem uma lição nisso, né? E nas bodas de Caná, faltou vinho, todo mundo sabe disso. E Maria, com a autoridade simples da mãe, acabou o vinho. E ele? E eu ainda não cheguei na minha hora. Está quase, mas ainda não cheguei na minha hora de me revelar como o Cristo. Ela não levou em consideração, virou pro homem que coordenava a festa, né, vamos dizer assim, o buffet, fazei tudo quanto ele vos disser.
E ele obedeceu. Jesus obedeceu a Maria. Jesus, governador do planeta. Mandou encher as talhas de água e a água foi transformada em vinho. Olha que exemplo de filho. Ele trabalhou na carpintaria com José até os 30 anos. Ele se aproximar de João Batista e ser batizado e ser apresentado. Maria foi ao templo, pediu um emprego para Jesus. Ele tinha 12 para 13 anos. Quando ela voltou, ele estava na porta. Mãe, o que tu fizeste? Aí ela, meu filho, eu estava preocupada. Arranjar uma tarefa para você no templo, né? Porque tem o bar mitzvah, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas eu vou trabalhar com meu pai, José. Entrou para a carpintaria, trabalhou até os 30 anos de carpinteiro. De carpinteiro. Tanto que nos primeiros milagres as pessoas, ué, esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro, Jesus? Como é que está fazendo tanto milagre assim? Olhe a obediência. Olha o sinal de obediência aos pais. A Maria, a José. Ele ficou ali trabalhando na carpintaria com José, pobremente, né? Então, nós precisamos pensar nessa mãe que teve uma gravidez aos 14 para 15 anos, uma gravidez que poderia acabar com a vida dela, ela poderia ser apedrejada porque não era filho de José. Olha só. E ela assumiu aquela gravidez. E José, pensando em não difamá-la, porque ele não estava presente na época, ele tentou abandoná-la. Isso está narrado em Lucas. E apareceu em sonho um anjo para ele. José, não deixe Maria, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E ele assumiu aquele filho. Gente, isso é muito lindo. Isso é divino. Isso é divino. José assumiu o filho, Maria assumir o seu filho, Jesus. Jesus. Né? Então, que nós possamos valorizar esse casal, Maria e José. E que nós tenhamos sempre em nosso coração esse filho divino, que é Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, que está sempre a nos ajudar. E, só para terminar, vamos ler uma mensagem em homenagem a Maria, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, de Amaral Ornelas. Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Então, que Maria nos ampare, nos dê confiança, que nós possamos conhecer, nos comprometer e confiar em Jesus, em Maria, em José, nessa família sagrada, nessa família de